eu estava acima do peso, carregando coisas que não me pertenciam, com 25 quilos a mais. Eu tinha uma insegurança, Ana, assim, absurda. Antes de você abrir a tua boca, as pessoas já estão te julgando. O que você está vestindo, quem é você, uma percepção de imagem, sem querer, né? O nosso inconsciente. Tenho muito medo de me posicionar, tenho muita vergonha, o medo me domina. E eu falo que foi a primeira e a última vez que eu abri mão de qualquer sonho por conta das pessoas. Qual é o momento certo para uma mulher ou para qualquer profissional começar a investir na sua imagem, começar a investir num posicionamento? A partir do momento que você está buscando mais resultados na sua vida. Cara, eu não estou satisfeita no lugar que eu estou. Não estou satisfeita com quanto eu ganho, não estou satisfeita com o meu negócio atual. E aí começa todo esse exercício, tá? Onde eu quero chegar? Quantas vezes você já se encolheu por medo de parecer demais? A minha convidada de hoje sabe bem o que é isso e também o que acontece quando você decide não pedir mais desculpas por ser quem é. Premiada pela revista Caras como profissional de marketing do ano, TEDx Speaker e mentora de mais de 1.500 mulheres, Brenda Lesier transformou haters em combustível e insegurança em posicionamento. Hoje ela comanda uma agência milionária e uma escola de social media que ensina mulheres a se valorizarem pelo que tem de mais autêntico a sua voz. Adulto faz o que precisa ser feito. Quando a gente traz esse posicionamento polêmico, mais tranquilo, como encontrar esse meio termo, o que a gente não pode ser é morna, né? A gente não quer nem ter amigos que são mornos, quanto mais acompanhar alguém que é morno e que não tem opinião de nada. Posicionamento, ou você é ou você não é. O que você diria para uma mulher que quer ter sucesso, mas que tem esse ranço desse negócio da imagem e do posicionamento? O Liderança Insana é um projeto feito para quem lidera ou está se preparando para o próximo passo de carreira. Mas nada disso existe sozinho. Aqui a gente reúne especialistas, experiência real e conversas profundas para construir um conteúdo sólido, atual e aplicável. E a sua contribuição é muito valiosa para que esse projeto cresça e alcance ainda mais líderes. Curta esse episódio, siga o canal e continue com a gente. Brenda, seja muito bem-vinda a essa conversa. Muito obrigada. Referência master também em liderança, né, meus amores? Estamos aqui só entre referências. Só referências assim. aqui, só referências. Não, e existe uma admiração mútua, profissional, acho que entre a gente, por já termos trabalhado juntas em algum momento e por acompanharmos a carreira uma da outra. Sim. Então, nada mais natural do que trazer você aqui para contar um pouco da sua história, dos seus valores, dos seus planos e inspirar outras mulheres a serem tão bem-sucedidas como você. Muito bom, estou muito feliz e vai ser uma conversa muito leve, mas também de muito aprendizado, né, Ana? Sem feliz dúvida. Demais, muito obrigada pelo convite. Não, estou muito feliz que você esteja aqui, que você esteja aceito estar com a gente. Quero começar na sua infância. Conta um pouquinho pra gente quem era a Brenda criança, a Brenda menina. O que ela fazia, o que ela gostava e o que ela sonhava? A Brenda, criança, sempre sonhou em ser famosa. Então, assim, eu tenho vídeos meus, criança, eu já me apresentando, eu dançando, eu falando. Olha. Eu lembro que com 15 anos eu saí na revista Capricho como It Girl. E aí ali já sofri meus primeiros haters e o meu pai, minha mãe me defendendo Haters nos comentários. naquela época? Ai, que roupa é essa? Que posicionamento é esse? Jura? E ali, então eu falo que desde os meus 15 anos eu já fui me preparando para esse mundo de hoje, onde você tem que estar aberto a críticas, né? Você tem um posicionamento mais forte, as pessoas vão te atacar. E desde lá eu entendi, posicionamento morno, ninguém quer estar perto, né? Posicionamento ou você é ou você não é. E desde criança eu sempre tive a opinião muito forte, eu sempre queria ser a líder, ou era eu mandando, eu não queria. Então, e hoje eu pego um pouco dessa personalidade da Brenda criança, claro que a gente vai moldando, vai aprendendo, vai criando mais maturidade, mas eu sempre quis ser líder, ser destaque em algumas das áreas, né? Claro, não foi moda como eu quis, né? Eu passei, Ana, tive blog de moda, aí teve revista Capricho, todas essas grandes influenciadoras que hoje a gente vê, Ana Cardoso, Boca Rosa, que são super incríveis, né? Influenciadoras admiráveis, eu comecei lá atrás. Só que por um ponto eu desisti, abri mão de tudo
que foram comentários negativos. Jura? Eu lembro que criança ainda, eu tinha um canal no YouTube com mais de 10 mil inscritos. Olha Pensa só. isso naquela época, Aham. eu com Quanto tempo que a gente tá falando atrás? Uns eu 10 anos tô com atrás? 30 15 anos, na atrás? época eu tinha 13, 14 anos. Tá. Quando tudo era mato Quando de internet tudo e era rede mato. social. E aí Uau. aquilo me afetou tanto que eu excluí aquele canal e nunca mais abri. Então hoje, falar sobre isso com as pessoas, que as pessoas sofrem muito com isso hoje, né? Sim. Tenho muito medo de me posicionar, tenho muita vergonha, o medo me domina. E eu falo que foi a primeira e a última vez que eu abri mão de qualquer sonho por conta das pessoas. Que aprendizado interessante. É. O que fez você virar essa chave? Porque quando a gente está falando de posicionamento, sempre tem esses dois lados. Você está falando assim, você tem que ter um posicionamento autêntico, que está muito de moda dizer que você tem que ter um posicionamento autêntico. Uhum. E por outro lado, você também não pode desagradar totalmente as pessoas, porque senão você só vai ter haters. Uhum. Então, onde que está a linha de equilíbrio? Como que a gente alinha essas duas coisas de um jeito que a gente não sinta que a gente está interpretando um personagem e as pessoas sintam que existe essência ali, existe verdade ali, mas ao mesmo tempo não entrar num lado de polêmicas desnecessárias que vão, no fim, tirar valor da sua imagem em vez de agregar. Boa. Eu costumo dizer que criança faz só o que gosta, né? Então eu era uma criança fazendo o que eu gostava, que era moda, maquiagem. Adulto faz o que precisa ser feito. E quando a gente traz esse posicionamento polêmico, mais tranquilo, como encontrar esse meio termo, o que a gente não pode ser é morna, né? A gente não quer nem ter amigos que são mornos, quanto mais acompanhar alguém que é morno e que não tem opinião de nada. Então quando a gente fala de posicionamento nas redes sociais, o primeiro a se pensar e a começar é o posicionamento na tua própria vida, né? Quem você é como pessoa, quais bandeiras você levanta, quais bandeiras você não levanta. E um erro que eu vejo muito claro, né, em empreendedores que estão ali iniciando tua marca pessoal e posicionamento, é que eles saem copiando tudo aquilo que está dando resultado. Me falaram para ser polêmica, eu vou ser polêmica. Me falaram para fazer uma dança, eu vou fazer uma dança. Sendo que volta muito um exercício de autoconhecimento de quem sou eu, qual é a minha história, quais bandeiras eu levanto e também parar de criar um posicionamento que é muito sobre o seu ego, né? Que é muito sobre você. Cara, quem que é teu cliente ideal? O que ele gosta, quais as bandeiras que ele levanta, que música que ele ouve, qual é o posicionamento dessa pessoa como um todo, para que você encontre esse equilíbrio do que você gosta e de quem você é como pessoa, mas quem é esse seu cliente que te acompanha também e de alguma forma tem um interesse em aprender com você, sabe? E a gente une essas duas expertises do cliente, do que ele busca e também do que eu sou e do que eu não abro mão, né? Dos meus valores, das minhas crenças e tudo mais. Eu conheço um pouco você porque a gente já trabalha juntas, então a gente já teve conversas de happy hour, a gente já teve conversa de bar, a gente já teve conversas de corredor, eu sei bastante coisa sobre você. Sim. E eu queria que você falasse um pouco da sua origem e como isso te trouxe até aqui hoje. Que papel a sua origem, a sua família, de onde você veio, teve na persona que você é hoje? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Minha mãe me teve aos 15 anos de idade. E como ela era muito magrinha, ela escondeu a gravidez por muito tempo, porque senão não iriam querer contratá-la naquela época, né? Então, ela escondeu por muito tempo, ela não tinha muita barriga e ela foi escondendo. Quando eu nasci, quem fez o meu parto foi o meu avô, sem experiência nenhuma. Isso eu não sabia. Hoje daria história de Fantástico, né? Total. Ele que cortou meu cordão, ele que fez todo o processo e só depois eu fui pro hospital. Uau. E todo mundo se perguntando, né? Como que uma menina de 15 anos, hoje tem toda aquela coisa do parto natural, do preparo. Ela foi sem preparo nenhum na sala de casa e quem fez o parto foi o meu avô. Olha que louco. Então, uma família muito simples, muito humilde. Ela com 15, meu pai com 19. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo naquela época. E eu cresci muito com esse lado da minha mãe muito trabalhadora, muito workaholic, muito vendedora ali. Eu fui trazendo esses traços. Então, eu olhava pra ela e eu queria ser aquela mulher, né? E ela, ao longo da minha adolescência, ela conquistou, sim, o sucesso. Empreendedora, muito networking, muito acesso, e ela de fato
saiu dessa realidade de sair de uma favela, né, com 2 filhas, eu ali, né, sem estrutura nenhuma, para uma mulher bem-sucedida e que conseguiu criar essas 2 filhas. Sim. E aí, eu falo que minha grande escola de vida foi aos 13 que eu comecei a trabalhar com ela, então ela tinha uma grande clínica de estética aqui em São Paulo, e lá eu lidei, né, desde Sandy, que ia lá, Gretchen, então assim, com 13 anos eu tive a minha primeira expertise em lidar com esses artistas, em cobrar, em fazer toda a operação, enquanto a minha mãe também resolvia outras coisas. E eu falo que foi a minha grande escola de vida, né, com 13 anos muita gente pode se perguntar, mas você abriu mão da sua infância e tudo mais, eu não vejo por esse lado. Na verdade, eu vejo que foi minha grande escola de vida e me tornou, né, a mulher que eu sou hoje. E a gente vem pra Brenda de hoje com 30 anos, premiada pela Caras, TEDx Speaker, atende os maiores empresários do país, de fato alcançou o que muitos chamam de sucesso, né? Porque eu costumo dizer que o sucesso para cada um de nós é diferente. O sucesso para mim às vezes é chegar no bi, às vezes para você é buscar sua filha às 13 horas na escola e tá tudo certo, mas eu alcancei, né, esse sucesso que as pessoas dizem, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e eu olho para trás, né, o que que mudou, assim, dessa menina pobre, de uma infância muito humilde, foram os meus valores também, então desde cedo eu aprendi muito, muito, assim, o valor do dinheiro, o valor de você ter um bom posicionamento, das pessoas te respeitarem pela sua expertise. Sim. E também que a educação ela transforma, não tem outro caminho. O conhecimento, a educação e o que você vai fazer com aquilo também, né? Sim, sem dúvida. Ouvindo você, eu concluiria que você nunca sentiu síndrome do impostor. Porque é o que pensa quem olha uma mulher super desenvolta e confiante e que se apropria do seu sucesso como você faz, né? Você não pede desculpas pelo seu sucesso, você se apropria dele, você tem orgulho dele e você constrói em cima das coisas que você já construiu. E eu vejo muitas mulheres pedindo desculpas do sucesso ou dizendo que estava no lugar certo, na hora certa, etc. Em algum momento da sua vida você teve síndrome do impostor ou tem ainda, disfarça bem? Como você lida com isso? Eu tive e ainda tenho em alguns momentos. Porque quando você alcança, né, o que muitos chamam de sucesso, é muito confortável para você estar em alguns ambientes, em alguns palcos, principalmente com empreendedores que estão menores ou do mesmo tamanho que o teu. Sim. Só que as coisas vão acontecendo e você vai a cada semana estando, né, o seu ambiente muda. Você começa a andar com pessoas que não tem nem como você se comparar. Primeiro que eu tenho 30 anos, né, então é um. Aí na semana que vem eu tô com um que anda de jato, na outra é um que com helicóptero. Então assim, se eu não souber quem eu sou e o que eu quero, essas coisas elas vão acabar me travando e vem a síndrome do impostor. Por que eu não atingi tudo isso? Mas às vezes sucesso pra mim nem é eu ter meu jato e meu helicóptero, entende? Então eu vejo que as pessoas elas se perdem um pouco quando elas não sabem quem elas são. E eu passei por essa fase, assim, empreendo há 9 anos, então eu falo que foi nos primeiros 4 anos ali. Eu estava acima do peso, carregando coisas que não me pertenciam, com 25 quilos a mais. Eu tinha uma insegurança, Ana, assim, absurda. Quem sou eu na fila do pão? Eu tinha que falar sim a todo momento para as pessoas, para eu ser aceita naqueles grupos, para as pessoas gostarem mais de mim. Então, toda simpática e aquele excesso de simpatia. Mas no fundo, era uma insegurança disfarçada, com toda a síndrome da impostora de e se não gostarem? E se não fizerem? Então eu falo que o peso, eu fui carregando muitas coisas, eu fui carregando demandas que não eram minhas, eu fui carregando opiniões que me falavam e aquilo eu não rebatia, eu não me posicionava sobre, sabe? Então eu passei por muito tempo assim, e hoje, né, onde eu tenho muito acesso, muito networking, estou em ambientes com pessoas ainda maiores, bate ainda aquela coisa de quem sou eu, né? Para um certo grupo eu sou uma referência, para um outro grupo eu ainda estou batalhando muito, né? Quando a gente fala do bilhão, por exemplo. Mas é sempre voltar nesse exercício de autoconhecimento de o que é sucesso para mim, onde eu cheguei e me comparar apenas com a minha versão do passado. Então assim, eu não, sabe, parei de acompanhar a concorrente,
parei de acreditar em vida de Instagram, que é tudo sempre muito perfeito, e parei a me comparar comigo mesmo, sabe? Isso me ajudou muito a sair dessa síndrome, a deixar a minha insegurança de lado, a deixar o medo, sabe? Sim. E na maioria das vezes, essa síndrome vem da comparação, né? Vem da comparação, vem do ambiente que eu estou inserida e de uma tudo. comparação muitas vezes fora de contexto. Exato. Né? Porque você não sabe o que é, qual foi o partidor daquela pessoa com quem você está se comparando, o que ela teve de recurso para chegar até ali na jornada dela. Então, assim, você quer comparar com alguém? Se compare sabendo que as condições foram as mesmas. Exato. Aí são coisas comparáveis. O problema é que a gente é estimulado e exposto a uma comparação, né, nas redes sociais muitas vezes, onde não tem contexto. É só você pôr um do lado do outro ali. É um post que vem depois do outro, é um story que vem depois do outro. Não existe o contexto de como, o que foi necessário para chegar até ali. E isso mexe muito com o emocional das pessoas, com a confiança, né? Total. Não, eu falo, se a gente não souber onde a gente tá, o que a gente é, o que a gente, né, quer fazer, até esse auge do sucesso, do dinheiro, confunde muito a tua cabeça. O dinheiro acaba, né? Quem é você? Que legado que você quer construir? Qual é o patrimônio que você quer construir? Por que muitas pessoas hoje chegam no sucesso e acabam perdendo tudo? Porque se deslumbram no meio do caminho, acabam se perdendo de quem elas são. E aquilo, né? O vício em gastar, o vício em querer parecer mais do que ser. E aí é um ciclo sem fim. Isso eu abri mão desde o começo. Quando eu vejo que eu já tô indo por esse caminho, eu volto. Faço o meu planejamento comigo mesma. E não, Brenda, não é esse o caminho. Então, eu acabo sendo a minha própria terapeuta em alguns momentos, quando eu percebo. E é um dos principais pontos, né, Ana? Quando a gente ter a autoconsciência dos momentos que a gente está errando, dos momentos que a gente está saindo da curva, dos momentos que a gente não está sendo a gente mesma, sabe? Então, eu peço muita oração, faço muita meditação nesse sentido de... Toda vez que eu estiver saindo do meu eixo, toda vez que eu estiver num caminho que não é para ser meu, me dê sinais, Deus, fale comigo de alguma forma. E aí eu volto nessa essência e resgato tudo aquilo que eu sou, sabe? A gente tem uma audiência aqui muito de mulheres profissionais, né? Mulheres que trabalham no mundo corporativo ou que são empreendedoras também. Fala um pouquinho assim, para que eu preciso me posicionar de verdade? Assim, eu não posso simplesmente ser eu mesma e o mundo que me aceite como eu sou? O que você diria para uma mulher que quer ter sucesso, mas que tem esse ranço desse negócio da imagem e do posicionamento? Legal. Eu vou começar com uma história. Eu fui sócia de uma grande figura pública há 10 anos atrás. E eu não tinha essa percepção. Fala pra gente quem é. O Tami Miranda, que hoje é o 9º vereador mais votado de São Paulo, tem uma história muito legal, né? Com a família, com tudo que construiu. Nós fomos sócios no passado, depois foi um grande cliente que eu atendi na branding. Mas lá atrás, né, quando ele fez esse convite para nos tornarmos sócios, eu lembro que a gente foi numa reunião. E eu tinha 20 anos na época, eu tava com uma calça rasgada, uma sapatilha e uma tiarinha toda de laço. Essa pessoa também muito famosa, que é o Rodolfo Tatuador, que ele tem uma técnica de camuflagem de estrias e olheiras, milhões de seguidores, ele era o primeiro cliente ali que nós atenderíamos. E esse Rodolfo, eu falo porque eu sempre agradeço ele por isso. Ele olhou pra mim, olhou pro Tami e falou assim, essa é tua sócia? Quem que é essa criança aqui? Desse jeito. E aí quando a gente sentou na mesa, que ele me ouviu falar, ele passou a me respeitar. Mas, voltando à tua pergunta, hoje existem vários estudos que comprovam que 55% é o não verbal, né? Antes de você abrir a tua boca, as pessoas já estão te julgando. O que você está vestindo, quem é você, uma percepção de imagem, sem querer, né? O nosso inconsciente. Apenas 7% representa aquilo que você fala. 7% só é o seu tom de voz, quanto 55% é todo outro contexto. Olha que louco, né? Então, assim, se você não acredita ainda que imagem é importante, só voltar nesses dados. E só entender o porquê. Às vezes tem alguém do seu lado que tem menos conhecimento que você, que tem menos acesso até, mas que está em posições muito maiores. Por quê? Pelo posicionamento que essa pessoa tem, né? Então, a imagem importa. Se vestir para o sucesso que você quer ter, se vestir para a cadeira que você quer sentar, para o lugar do seu negócio onde você deseja estar inserida, é extremamente importante. E não só isso, né? Mas quando a pessoa está nos olhando
a gente nem falou, ela está nos julgando e ela ter uma boa impressão. E Aham. quando eu falo de uma forma bem posicionada, explicando, trazendo o meu contexto, trazendo autoridade, pessoas confiam em pessoas seguras, Aham. né? Para confiar em você, eu preciso olhar no teu olho, eu preciso ver uma voz bem posicionada. Eu não quero contratar pessoas confusas e com medo, Uhum. né? Aliás, confusão não gera conversão nenhuma, Sim. entende? Então é extremamente importante. Aí eu convido elas a fazerem esse exercício mesmo. Aham. Quem sou eu? Quais as minhas crenças? Quais bandeiras eu levanto? Onde eu quero chegar? E qual é o prazo para isso? Porque Sim. muita gente está há 10 anos sonhando em chegar em algum lugar, mas não tem prazo. Uhum. Ela tá ali, perdida, o mesmo posicionamento, a mesma imagem, só vendo pessoas até com menos conhecimento que elas, chegando em lugares que elas querem estar e elas ali. Aham. Né? Então acho que esse episódio é um convite também de onde eu quero chegar, qual é a data para isso Aham. e qual é a Tem um plano imagem concreto para sua Exato. vida, né? Qual é a minha imagem do sucesso? Eu tô longe, eu tô perto, Uhum. né? E esse exercício de autopercepção é extremamente importante. Eu faço o tempo todo ele. Eu vejo muitas mulheres deixando muitas vezes na mão da empresa esse futuro, né? Então, por exemplo, você entra no LinkedIn da pessoa, você sabe que ela é uma super executiva, que ela manda em um monte de gente dentro da empresa, e aí você olha a foto do LinkedIn dela e fala assim, gente, não pode ser. Não é a mesma pessoa. E ela muda a foto dela do LinkedIn quando a empresa contrata um fotógrafo corporativo e obriga todos os funcionários daquele nível a trocarem a foto. E aí ela põe uma foto com o fundo da empresa e não é necessariamente quem ela representa ou como ela gostaria de se apresentar para o mundo. Me fala uma coisa, você acha que qual é o momento certo para uma mulher ou para qualquer profissional começar a investir na sua imagem, começar a investir num posicionamento independente de onde ele atua? A partir do momento que você está buscando mais resultados na tua vida. Cara, eu não estou satisfeita no lugar que eu estou. Não estou satisfeita com quanto eu ganho, não estou satisfeita com o meu negócio atual, ou se é CLT, né, ou parceira de alguma empresa, não estou satisfeita aqui nesse lugar. E aí começa todo esse exercício. Tá, onde eu quero chegar? Quanto eu quero ganhar? Qual é o cargo que eu vou ocupar? Eu costumo dizer, Ana, que todas essas premiações, o próprio TEDx, cara, foram coisas que eu desenhei no meu plano de negócios lá atrás, sabe? E que de alguma forma, quando tá no teu plano e tem prazo, não tem como sair não tem como não acontecer, entende? Porque já tá no seu plano de vida, de negócio, de planejamento com você mesma, né? E aí ela vai começar também todo esse exercício, porque não é só a imagem, né, de fora mesmo. Sim. O digital precisa acompanhar, né? Hoje é o visual nas tuas redes sociais como um todo, porque se você é uma diretora, eu abro a tua rede social, só tem você ali, de repente em bar, e nisso e aquilo, eu dei até uma palestra, eu falei, né? E elas super se identificaram com isso. A Brenda CPF adora tomar um drink, adora um pagode, adora várias outras coisas. Mas não faz sentido eu ter isso na minha rede social, que é uma rede profissional onde as pessoas entram para me contratar. Sim. Né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade nisso. E aí elas entram num ponto de, tá, vou ter uma rede aqui onde eu vou trocar foto, onde eu vou trocar os meus destaques, o conteúdo, mas eu vou ter um close friends para mostrar para os meus amigos esse momento de diversão e de brincadeira. Eu ia perguntar isso. Você acha que vale a pena ou você recomendaria para alguém ter duas redes sociais diferentes, uma voltada para o trabalho e uma pessoal, ou você acha que isso é bobagem? Não, já dá muito trabalho só uma, gente. Pelo amor de Deus, vamos concentrar tudo em uma. Que seja pessoal e profissional, mas que você tenha esse filtro também. Mas aí eu começo a ver coisas, Brenda, do tipo, a pessoa vira mãe, aquela executiva super bem sucedida vira mãe, e aí ela só posta foto de bebê, ela só posta ela indo comprar coisas de bebê. Como é que equilibra tudo isso? Cara, tem que ter uma linha editorial, né? Que é esse fio condutor de tudo que você vai postar, né? Dentro dos seus objetivos. Então, você é mãe. Eu vou ser, com certeza. E tenho certeza que a gente, como mãe, né? Fica ali toda boba pra querer postar tudo. Mas quando eu tenho uma rede que o objetivo é ganhar dinheiro, não faz sentido só foto de bebê. Senão as pessoas vão entender qual é a percepção que elas vão ter. Nossa, a pessoa não trabalha mais, né? Só está agora na função mãe. Então, tudo é sempre sobre onde eu quero chegar e o que eu vou fazer com aquela rede social. O mesmo com Close Friends, que muita gente erra.
ai, tem uma rede profissional, vejo muitas advogadas e tudo, aquela imagem. Aí quando vai pro Close Friends é a pessoa bebendo, toda bagunçada e tal. Isso acontece mesmo. Aham. Não, nem faz isso, sabe por quê? Lembra que as pessoas estão a todo momento nos julgando? Uhum. E eu acho que o melhor filtro que o seu trabalho tá dando certo é você ser contratada por um amigo. Tá. Seu amigo fala, cara, quanto é que você cobra, Ana, sua consultoria de liderança? Uhum. Eu preciso, amiga, disso. Pra mim é o melhor Também sendo acho. feito. Não sei se já aconteceu com vocês aí que estão nos assistindo, de ter amiga que contrata outras pessoas que fazem o mesmo que você. Já aconteceu com vocês? Deixa aqui nos comentários, inclusive. Não, e deve doer, hein? Deve doer, cara, porque você fala, caramba, de alguma forma eu não consegui transmitir a autoridade. Ela me vê como amiga, Sim. mas ela não me vê como profissional. Não confia em mim. E entra esse papo do Close Friends, que Tá. eu falei com várias advogadas e acontece. Então Se não eu vejo uma existe nada imagem- café com leite que a gente possa fazer na rede social. Não. Tudo tá sendo julgado? Tudo está sendo julgado a todo momento. As pessoas estão nos julgando e vendo. Né? Então, é Close Friends e tudo mais, mas que poderia ser algo que você postaria no seu normal ali para todo mundo ver. Aham. Porque senão fica muito diferente. Eu vejo uma pessoa no Close Friends ali, que é para amigo, eu vejo outra. Mas e na hora desse seu amigo querer te contratar? Será que ele contrataria? Com tudo que você tem mostrado, com tudo que você tem feito? Porque é isso. A todo momento as pessoas estão nos julgando. Eu até convido as pessoas a fazerem um exercício, Ana, que é o seguinte. Tô nessa fase de me posicionar. Quero entender se as pessoas entendem o que eu faço. Por quê? Cliente confuso não compra porque não entendeu aquilo que você quer transmitir. Confusão gera inação, né? Exato. Pergunta para 5 pessoas próximas a vocês como que elas te enxergam, como que elas te veem. Elas entendem exatamente aquilo que você Pra elas faz? falarem com as palavras delas. Exato. Pessoas sinceras, tá? Pessoas que te falam a verdade mesmo. Serve mãe e pai? Serve. Serve. Super. Porque às vezes nem tua mãe nem teu pai entendem o que você faz. Tá. E aí, se nem eles entendem, como que você transmite isso no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais como um todo? Que tem menos contexto e que às vezes Muito. tem menos tempo pra explicar, Eu né? te falo, até eu, quando fiz esse exercício, Ana, eu recebi cada resposta de coisas que eu não fazia também. Jura? Juro! Eu falei, caramba, mas em que momento a pessoa entendeu? Tipo, branding é imagem. Sim. Mas eu não presto consultoria de imagem, por exemplo, né? Eu não sou uma consultora de imagem. E por algum momento alguém entendeu que eu fazia isso, o que eu poderia fazer, né? Então olha que legal esse exercício pra gente entender também como tá a nossa comunicação, como está o nosso posicionamento. As pessoas entendem com clareza o que eu faço. Então é um exercício ótimo que eu faço sempre que eu tô querendo entender se o meu posicionamento tá alinhado com aquilo que eu quero transmitir, né? Ótima dica, maravilhoso. Vou fazer Boa. o meu também. Porque uma coisa é aquilo que eu acho que eu estou transmitindo e uma coisa é qual é a percepção que as pessoas estão tendo. Tá alinhado com aquilo que eu quero, né? Não, faz todo sentido. E quando a gente traz isso para o contexto de liderança, eu sempre ensino os líderes a... Você não consegue controlar a percepção do seu time, ou dos seus pares, ou do seu chefe, né? Porque você lidera para baixo, para os lados, para cima, e você lidera você mesmo também. Você não consegue controlar a percepção dos outros, mas você consegue controlar os sinais que você emite. Muito bom. Então, emita os sinais certos para que as pessoas, para que você tenha a chance de influenciar a percepção delas, né? Perfeito. Controlar você não consegue, mas influenciar você consegue. Então, emita os sinais certos. E eu acho que é muito do que você está dando de exemplo aqui, de não ter, por exemplo, um close friends, porque Exato. você está mandando sinais misturados. Você está mandando Exato. sinais muitas vezes antagônicos. Você tem uma rede social onde você é super formal e aí você tá lá, bebona, né? Na exato. praça. Tipo... E acontece mesmo. Nossa, depois eu vou te contar alguns casos, assim, de clientes mesmo, que aconteceram, desde da música que colocava nos vídeos. Então, às vezes, era uma profissional super séria e que vende um produto super caro. E aí, nos stories, tá lá um funkão, um funk e tal. O que tá em primeiro, né? Exato, O em alta do Instagram, porque é algo não importa o porque conteúdo. é algo que ela gosta. E aí, ela ia e colocava. E aí, ela começou a receber críticas das pacientes. Pô, mas não... Eu tô no perfil certo? Olha que coisa. Então, assim, tudo bem a gente gostar de funk, tudo bem eu gostar de pagode, tudo bem eu gostar de um drink. Mas faz sentido? Está alinhado com a persona que eu quero atingir, né? Com o quanto ela vai confiar no meu trabalho? Porque não é sobre mim, né? E é onde a gente erra. Querer fazer um conteúdo que é só nosso. Que só a gente gosta, né? Que só a gente tá se sentindo bonito. Fala pra gente mesmo. Mas não é. É sempre sobre o outro, né? É sempre sobre a transformação que eu vou gerar na vida do outro. É aí que eu tenho mais engajamento. Eu tenho uma pergunta polêmica, porque é um negócio que me incomoda muito nessa questão da imagem, do como se vestir, do esforço que as pessoas colocam pra
construir isso, né? A gente vê aí um movimento da diferença entre homens e mulheres no posicionamento, onde atualmente os homens vestir uma camiseta preta e uma calça jeans, você é o rei do Vale do Silício, sucesso das tech companies, empresário super bem sucedido. Camiseta preta, Hering, muitas vezes, e calça jeans e um tênis. E a mulher, se ela quiser ser ouvida, se ela quiser um lugar na mesa, se ela quiser ser respeitada, se ela quiser passar autoridade e vestir a mesma camiseta preta e a mesma calça jeans, ela não vai ser percebida da mesma forma que os homens. Por que isso? Cara, eu acredito que é da nossa sociedade, né? Tem muitos anos já, onde essa questão do corporativo criou-se essa ideia de que o homem ele não precisa se provar, ele já é bom. A mulher não. Ela precisa estar vestida para o sucesso, ela precisa falar bem, ela precisa se provar 300 vezes, sabe? E é muito no Brasil isso, porque quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem isso. Você não precisa ficar se provando a todo momento. Mostrou seu resultado, acabou, não tem toda essa questão de imagem. A gente vê muito disso no Brasil, é o país do né? marketing, né? Olha só que coisa. Mas é uma questão enraizada da sociedade mesmo como um todo, sabe? Inclusive mulheres que dividem ali cargos com diretores, eu conheço, onde tem 10 diretores e você é a única mulher. Essa mulher sofre se ela não tiver um posicionamento muito claro. E muitas mulheres até se tornam meio masculinas, Ana, nesse processo. Elas perdem um pouco da feminilidade. Por quê? Para impor respeito, para colocar o resultado na mesa. E aí você anda com muito homem, aquilo faz parte do seu universo. Também tenho muitas clientes assim. Mas é uma questão da nossa sociedade mesmo. E aí eu falo, cara, para a gente entrar numa questão que já está enraizada, até você se provar, estar ali lado a lado com esse homem, não vale a pena, cara. Vamos fazer a nossa parte? Vamos se vestir pro sucesso que a gente quer ter? Vamos se posicionar nessas mesas, sabe? Eu acabei me tornando essa mulher, assim, de que às vezes sou a única mulher e mais nova nessa mesa com homens. E eu sei que eles estão me julgando. Ai, quem é essa menina nova? O que ela faz? Então eu já vou, já vai ter qualquer tipo de julgamento. Então eu vou me sentindo mais confiante, porque acho que é isso, né? Quando você se arruma, quando você tá se sentindo bem, a sua autoestima é outra. Você transparece isso para as pessoas. Então eu penso muito mais nas minhas ações e no que eu quero com aquilo, do que ficar comparando essa questão enraizada da nossa sociedade mesmo. Porque no final não vale a pena, né? Para quem está ouvindo a gente, quer começar a cuidar um pouco mais da forma como se apresenta e mandar os sinais certos, vamos dizer assim. Por onde você recomendaria que essa pessoa começasse? Tá. Primeiro pilar é a diferenciação, é você encontrar a sua diferenciação. Porque é isso, né? Muito se fala sobre autenticidade. Mas você realmente está sendo autêntico ou você está abrindo mão dos seus valores para ser aceito naquele grupo? Ou para ser respeitado por essas pessoas? Então, eu tive que me moldar para atender um cliente de alto padrão, meu estilo, minha forma de falar, mas sem abrir mão dos meus valores. Até aqui eu vou, cliente, até aqui não. Isso não faz parte de quem eu sou. Qual é o limite para você? O limite é algo que eu tenho uma planilha mesmo, parece coisa de doido, mas eu tenho mesmo. O que é aceitável para mim e o que não é? Quais são os meus limites? Né? E, por exemplo, falta de respeito, você tá ali tentando se provar resultado a todo momento, a pessoa não está disposta e quer do jeito dela. Então eu tenho algumas regrinhas que eu mesma coloco. Porque, cara, senão a pessoa não vai ter nem resultado e eu vou ficar ali perdendo meu tempo, e tempo hoje é dinheiro. Sabe? Então eu acredito que vale muito essas pessoas terem essa planilha. O que é aceitável pra mim? Quais são minhas crenças? Qual que é a minha verdadeira autenticidade? Quem eu sou quando ninguém tá vendo? Quem eu sou com as crianças? Sabe? Porque é isso, a nossa autenticidade vem muito das crianças. Eu lido muito com as minhas sobrinhas e eu falo, quem é essa Brenda? Né? Essa Brenda, ela fala alto, ela dá risada, ela gosta de se arrumar, ela gosta de brilho, ela gosta de cores fortes. Eu não posso abrir mão disso, né? Então é sempre esse equilíbrio. Quero começar a mudar minha imagem pessoal e o meu posicionamento como um todo. Quem eu sou e onde eu quero chegar, o que eu não abro mão, mas quem é a pessoa que vai estar do outro lado? Quem são esses clientes que compram, que pagam a minha conta no final do mês, né? O que eles valorizam? Quais são as bandeiras que eles levantam? E aí entra o complemento dessas duas coisas para que você chegue ali no seu posicionamento ideal e no que vai ser mais assertivo, né? Porque nunca é só sobre nós. Tem que ter esse contexto também, com que as pessoas vão comprar. Porque que adianta você trazer sua autenticidade para o mundo, mas ninguém comprar isso?
Não adianta, né? Então esse Faz todo complemento do que eu quero, do que eu faço, mas também do que as pessoas compram, tem fit. Se a Aham. pessoa aceita isso, gosta, e aí eu trago esse complemento das duas coisas. Pergunta polêmica de novo, que é uma Adoro. coisa que sempre passa pela minha cabeça, porque eu passei por esse dilema também. Dá pra ser bem-sucedido e ser uma referência sem estar nas redes? Olha, polêmico esse, hein? Temos muitas pessoas, inclusive, que têm muito sucesso, que têm já um legado construído e que não têm rede social. Mas no mundo de hoje, onde cada vez mais as redes sociais estarão presentes como um todo, se você que é empresário já alcançou tudo, mas ainda sente que tem mais, ou até mesmo pensar que é um egoísmo da tua parte deixar tanto conhecimento guardado, né? Construção de legado. Será que vale a pena? Então é sempre esse exercício de ele quer mais. Que às vezes, Ana, ele já é super, já tenho várias pessoas, inclusive, que eu tenho essas trocas, de que já são super bem-sucedidas, já têm ali seus 65 anos, e não faz sentido estar em rede social. Sim. Mas tem uma rede social, tem outras pessoas se posicionando, tem influenciadores, porque aquilo não é a paixão dela, mas ela entendeu que precisa estar nas redes sociais. Então, pra mim, hoje é sempre volta aquele exercício de autoconhecimento. Depende muito das tuas metas, de onde você quer chegar, se vale a pena pagar esse preço, porque tem um preço, não é fácil estar ali todos os dias. Você trouxe aqui da sua própria história. Exato, sabe? Vale a pena isso ou não, sabe? Pra mim ainda vale muito a pena. Todos os negócios que você pode construir, novas parcerias, pessoas que a gente acaba ajudando sem saber, porque não são só números, é sempre sobre pessoas, então todo dia você tá ali ajudando, tá ali inspirando. Eu acho que assim, quando a gente pega grandes cases como um Flávio Augusto, por exemplo, ele não precisaria estar todos os dias na rede social. E por muito tempo ele não esteve, né? Por muito tempo não esteve. Né? E a gente está nessa era onde, por exemplo, há 15 anos atrás, quando um artista, né, global, quando ele errava e passava por um gerenciamento de crise, vinha uma nota ali da assessoria de imprensa, a pessoa errou. Hoje a pessoa bota a cara a tapa, sem maquiagem, ou se é um ela homem... abre o celular, ela fala, ela mesma, pessoal, aconteceu isso, e ela mesma faz ela a tá colocando a cara a retratação tapa pra pedir desculpa, gente. Então, assim, se eu tô percebendo todo esse movimento de humanização, de pessoas colocando a cara a tapa, de empresas multibilionárias se posicionando, estando à frente, será que eu ainda tenho dúvidas? Posso ter. Mas aí é um exercício eu comigo mesmo pra entender. Vale a pena pagar esse preço? Porque se valer, você vai ter que colocar sua cara a tapa e fazer, né? Eu vejo conversam com muitos executivos C-level que contratam a gente e tal, e eles vivem um dilema que eu queria que você ajudasse aqui a eles a superarem isso ou lidarem com isso da melhor maneira. Cada vez mais se pede que eles coloquem o rosto na frente da empresa, do logo da empresa. Então, é o CEO que gosta de assuntos de sustentabilidade, e aí tem um podcast dentro da empresa onde ele é o host e ele fala de assuntos de sustentabilidade ou de diversidade e inclusão. Aí tem o outro que se posiciona um pouco mais com assuntos de baixo impacto, pegada de carbono e não sei o quê. Então, assim, é como se existisse uma linha editorial paralela para aquele CEO, mas as empresas pedem para eles colocarem um rosto na frente de um logo. E não necessariamente quando eles se candidataram a esse papel, eles queriam ligar a imagem pessoal deles e as coisas que eles acreditam à imagem da empresa. Como é que a gente concilia isso ou separa isso? Porque cada vez mais isso tem sido uma demanda das empresas. E por outro lado, vou deixar mais difícil ainda a pergunta. Como não se descredibilizar como gestor que você é e foi contratado para fazer um papel dentro da empresa, sendo que você está fazendo podcast, você está indo em evento, você está fazendo palestrinha, você está fazendo não sei o quê, e as pessoas começam a questionar, e eu já vi dentro da empresa os próprios funcionários questionando, falando assim, que horas que esse cara trabalha? Porque ele está entrevistando todo mundo no podcast, ele está indo em um monte de eventos que não tem a ver necessariamente com as prioridades do setor onde a gente atua. Ele está toda hora dando entrevista, ele está toda hora em coquetel, ele está toda hora viajando. Que horas que ele trabalha? Quem está cuidando dos interesses da empresa enquanto esse cara ou essa mulher está fazendo tudo isso?
Qual que é o equilíbrio? Perfeito, acontece muito comigo, assim, de repente da gente assumir as redes do CEO e aí tá dando certo e ele quer também para os diretores da empresa. Acontece muito. Tem duas questões, né? Primeiro, essa pessoa ela tem aptidão para isso, ela tá disposta a estudar. Porque não é fácil você estar frente às câmeras. E, na verdade, pode ser perigoso se você não está preparado. Emocionalmente falando, em todos os sentidos ali da coisa, né? Então, envolve esses dois pontos. Eu estou disposto, é algo que eu quero estar frente às câmeras. Esse caminho pode ser muito próspero, né? Porque a partir do momento que eu tenho esse diretor em grandes palcos e fazendo pitch e vendendo, e aquele vídeo viraliza, e as pessoas se posicionam, e eu crio fãs para a marca e pessoas, pode dar muito certo. Sim. Mas aí tem esse segundo caso de que a pessoa nem gosta, ela não tem aptidão, ela não foi contratada para isso, mas é uma demanda que chegou para ela. Envolve aquilo que a gente falou lá do posicionamento. Sim. De você colocar o resultado na mesa, no sentido de, eu entendo o quão importante é isso. A gente está nessa era do creator business, do CEO creator, de que produto que não tem cara não vende e tudo mais, e que é extremamente importante. Mas às vezes eu não sou a melhor pessoa para isso e eu posso contratar influenciadores. Hoje eu posso contratar o UGC Creator, que é uma pessoa que já fala muito bem do meu negócio e não necessariamente está nas redes sociais. Tem tantas frentes e tantos negócios para esse empresário abordar. Mas, como as pessoas hoje têm medo de falar não, principalmente quando envolve o dono da empresa, elas acabam aceitando e acumulando mais e mais funções. Você acaba sendo cobrado por isso, porque se você não tem aptidão, o resultado não vai vir, né? Você tem várias outras demandas. Então, é sempre sobre posicionamento, né? Por que eu fui contratado? Estou disposto? Quero entrar nesse mercado e eu vou realmente estudar e vou me dedicar? Ou não? Porque tem essas duas frentes. Se é esse cara que quer fazer dar certo, pô, ele traz alguém pro lado dele para ser um assistente ali, vão criando juntos e vão fazendo. Sim. Só que muda o objetivo, né? Ele vai estar muito mais para um lado comercial da empresa do que necessariamente um diretor operacional, né? Com certeza. E agora, olhando internamente, você é uma das nossas mentoras convidadas na Promova-se, então você fala sobre isso para as nossas mentoradas, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho desse bastidor aqui para o podcast, das coisas que você fala para elas quando elas estão na mentoria. Como que eu faço para me posicionar dentro da empresa? Aí agora eu não estou falando do executivo nas redes sociais, estou falando do executivo com as pessoas que estão em volta dele e que ele tem que influenciar para fazerem o que precisa ser feito todos os dias. Quais são os sinais ou formas que eu posso usar de me comunicar ou de gesticular ou o que eu... Vamos pelo caminho contrário? O que eu não deveria fazer como executiva de uma grande empresa se eu quiser mostrar para as pessoas que estão à minha volta que eu estou pronta para liderar e para assumir mais responsabilidade, eu estou pronta para o meu próximo passo. Primeiro ponto é você se libertar dessa insegurança e desse medo, né? Porque essas pessoas falam que estão prontas, que estão preparadas, que querem até produzir conteúdo, porque ajuda, né? A partir do momento que tá todo mundo na empresa vendo, você se posicionando, e foto nova, novos vídeos. Isso faz barulho dentro de uma empresa, mas você também tem que ter um posicionamento para bancar isso. Sim. Bancar todo esse barulho que você vai fazer lá dentro. Mas o primeiro ponto é abrir mão dessa insegurança. Porque muitas vezes elas querem, mas na primeira oportunidade de se posicionar, de falar numa reunião, de ocupar o seu espaço, elas não falam. Deixam ou para o homem ou para uma outra pessoa. O medo toma conta de tal forma que ela não consegue, sabe? E aí é algo, ela com ela mesma, de autoconhecimento de... Eu não só quero, como eu vou bancar essas minhas escolhas e eu vou ocupar o meu lugar, né? Então, a gente está falando agora de final de ano, início de ano, onde a gente vai ter que ocupar os nossos lugares para que não seja mais um ano repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. E aí uma dica extra para quem quer realmente... Cara, quero ocupar um novo lugar dentro dessa empresa, quero me posicionar, estou aberta a novas oportunidades, eu começaria em todo esse exercício que a gente tem falado aqui, de posicionamento, de imagem, de redes sociais, de contar sua história, de deixar claro quem é você, bandeiras, crenças, e bancar tudo isso presencialmente também. Tenho certeza que o resultado virá, porque as pessoas vão ver a diferença. Então sai dessa imagem, né, muitas vezes... sem uma maquiagem,
igual eu lá que eu contei a história, com a minha calça rasgada, a minha tiarinha, Tiara de laço, nunca vou esquecer a essa figura cena. pública perguntando se eu era uma criança, se eu era sócia mesmo. Ali eu tive meu insight. Então acho que você que está nos assistindo não precisa chegar nesse nível de alguém te dar algum feedback. Sim. Quanto a você, quanto ao seu posicionamento, a sua vestimenta. Sim. Você mesmo já pode mudar. E eu tenho certeza, as pessoas elas falam, né, Ana? Sim. Isso incomoda, gente. Sim. O sucesso, ele incomoda e as pessoas vão falar. E eu Nossa, acho que você tá diferente. O que você fez? Não, e você tem E muita aquilo- sorte quando alguém comenta e até te dá um feedback da coisa que não tá boa. Mas na maioria das vezes as pessoas só vão julgar em silêncio que a coisa não tá funcionando e não vão te contar isso para que você tenha a oportunidade de ter essa visibilidade e melhorar. Total. Então muitas vezes as pessoas ficam num limbo e elas não sabem que elas estão no limbo porque ninguém foi lá e falou para ela, falou assim, não dá mais pra você vir com essa calça hoje, rasgada, não dá mais pra você vir com a Ana, tiara de lacinho. Olha que coisa, veja se você concorda comigo. Feedback é consultoria gratuita. Total. Eu só te dou um feedback se eu tô disposta a ter você na minha vida, a crescermos juntas e a confiar muito nisso. Porque é uma consultoria gratuita. Se a pessoa mudar, ela vai ter muito resultado. Claro. Então, você pensa muito antes, né, de dar aquele feedback. Vale a pena? Estou disposto? Não estou? Então, para que esperar, né? Às vezes eu mesmo posso fazer esse exercício de percepção. Porque no fundo a gente sempre sabe, tá? No fundo. Você acha que as pessoas sempre sabem? Nossa, quando a gente se concentra no porquê que as coisas não estão dando certo na nossa vida, tem um caminho aí do que fazer. Assim, pelo menos comigo aconteceu isso. Tá. Eu tinha muito claro que eu estava acima do peso, então eu me escondia através de uma máscara, mas no fundo, eu na minha cama à noite, eu sabia o quanto eu sofria com sobrepeso, com quase uma obesidade, com 50% de gordura, sabe? Com as roupas não servindo, e eu me mascarava ali no palco. Porque como eu me garanti muito no meu trabalho, nos meus resultados, eu esqueci minha vida pessoal e meu CPF, e mascarava aquilo num palco e nas redes sociais. Mas quando eu chegava em casa, eu sabia como eu me sentia. Brenda, você eu acha sabia que que estava em aberto. As mulheres mais magras têm mais sucesso? Tem. Mulheres magras têm mais sucesso. É polêmico, mas é verdade, Ana. Porque a mulher magra que está se sentindo segura com o corpo e com o que ela veste, ela transparece isso. E eu posso te falar porque eu já estive acima do peso. Então, o meu medo, a minha insegurança, quando eu olhava até outras mulheres, cara, eu tinha vontade até de me esconder. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Então, hoje eu entendo. E quando eu estava sobrepeso e eu ouvia pessoas falando isso, você fica muito chateado por dentro. Mas é aquilo, no fundo você sabe que é verdade. Sim. Você sabe que é verdade. Porque hoje, depois de perder esses 25 quilos, eu sei como eu me sinto quando eu visto uma roupa, quando eu vou no shopping, nem preciso provar porque qualquer coisa fica legal. O quanto, né, o meu posicionamento mudou, quantas pessoas falando ali mudou. E sabe como que veio? fez virar a chave? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você já tinha muito sucesso, mesmo estando acima do peso. Nunca apareceu, você pelo menos fazia um excelente trabalho em não deixar isso transparecer da porta para fora. O que te fez querer se apresentar de uma maneira diferente? Eu nunca contei essa história, mas estou me sentindo muito confortável para isso. Eu ouvi de uma familiar minha falando assim, você vai explodir nessa sua gordura. Onde você vai parar? E não era só eu, né? Eu tava levando todo mundo pro mesmo caminho. Então era eu, depois até se puder colocar foto, as pessoas vão ver o meu rosto e tudo. Meu marido, que tava 30 quilos a mais, minha cunhada, a família toda. E eu ouvi isso. Por um tempo eu bloqueei ela, não quis mais falar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Porque quando você se posiciona nas redes sociais, as pessoas gostam do seu conteúdo, eu já fazia isso e palestra, aquilo me garantia, não tinha ninguém para falar a verdade na minha cara. Elas estavam focadas no que eu ensinava e no que eu fazia. Mas elas estavam me julgando, só não tinham coragem de falar pra mim, tá? E aí, quando eu ouço isso dela, aquilo me machucava, eu chorei muito, fiquei muito mal com aquilo. Foi um feedback que eu falei, meu Deus do céu. Só que aí, alguns meses se passaram, 3, 4 meses, eu colocando essa pauta em terapia. E aí, o meu terapeuta falou, cara, você não adora receber feedbacks bons das pessoas? Você não adora falar que seu trabalho transforma vidas e feedbacks dos seus clientes? Por que você não usa isso para academia?
Que você coloca a roupa de academia, você não consegue ir na academia, o tempo acaba, você só tá focado em trabalho. Imagina se você começasse a receber: Brenda, você é uma inspiração também nos treinos. Brenda, comecei a treinar por conta de você. Nossa, como você tá mais bonita. Foca nisso. Você não gosta tanto de ser amada? Imagina se você invertesse a ordem. E eu já faço terapia com o Beraldo há 5 anos. Ele virou um grande amigo. Eu falei, cara, não é que é verdade? E eu comecei a ficar viciada nisso. Então, o meu vício no início era para mostrar para essa familiar que eu consegui, que ela poderia falar de mim, já que eu não estaria mais acima do peso. E depois virou esse vício em querer receber esses feedbacks, em querer ajudar outras pessoas. Nossa, realmente, se eu inspirasse outras mulheres. E aí, Ana, você vai vendo o resultado, é uma coisa que se torna viciante mesmo. Em um mês você perdeu 10, e daqui a pouco você perdeu mais 5. E aquilo se torna... Eu mudei completamente a minha vida. Hoje eu faço corrida. É 5, 6 km e eu vou mesmo que sozinha. Hoje, independente de personal, o lugar que eu estou, viagem que eu estou, já se tornou hábito. Então eu tenho certeza que eu não volto mais pro peso que eu estava, porque eu aprendi a controlar minha mente. E hoje, finalmente, eu posso dizer que, primeiro que eu agradeço essa familiar. Hoje eu agradeço, eu não tenho mais ódio por aquilo que ela tinha falado. Você chegou a falar pra ela? Você Nunca voltou falei. nela pra falar pra ela? Nunca falei. Mas eu preciso fazer isso. Uau. Eu nunca falei, porque realmente, quando você ouve esse tipo de feedback, o primeiro sinal é o ódio, né? E aí você vai se libertando daquilo, você vai perdoando, você vai se curando dessas dores e aí você tá pronto pra falar, pessoa, muito obrigada por isso. Me serviu, então, o que você disse me serviu. Exatamente. Forte, Uau, né? Muito, muito. Até porque, assim, a forma, talvez, como ela tenha feito isso, não foi a melhor, definitivamente. Mas você conseguiu transformar isso em uma força positiva que te fez fazer uma transformação positiva também. Porque outras pessoas, e você tem mérito nisso, não é só ela que tem mérito, você tem muito mérito. Porque outras pessoas poderiam ouvir a mesma coisa e ir num caminho completamente diferente. Poderiam se contar uma história de, olha, tá vendo? Ela fez isso só pra me machucar. Na verdade, eu tô ótima e não preciso mudar por causa de ninguém. E eu vou continuar sendo quem eu sou e ponto, e acabou. Mais uma vez, olha como são as coisas e como é perfil, né? Eu sempre me identifiquei mais com palestras de pessoas que dão aqueles tapas na cara do que a pessoa muito calminha e tal. Eu acabo me conectando com essa pessoa que fala a verdade mesmo. Só que olha que coisa, como as coisas são e como tudo tem um propósito, né? Eu ouvia em mesas com amigas minhas, super fitness, e elas falavam, você não tem um corpo inspiração? Você se olha no espelho e você se sente bem? Você não tem um corpo assim que você se inspire e vai? E eu falava, não, eu me sinto super bem do jeito que eu sou. Eu falava isso, mascarando. Porque realmente, só que eu não sei o que aconteceu, que foi o tom de voz dela, ou a forma que foi falada, que aquilo de verdade tocou de uma forma profunda, que nunca antes tinha tocado. Eu acho que essa é uma excelente história para mostrar o poder do feedback. Porque muitas vezes as pessoas falam, ai gente, o feedback muitas vezes machuca, o feedback não é presente coisa nenhuma. Eu mesma falo presente de grego. Quem quer receber esse tipo de presente, gente? Eu quero elogios, não quero críticas, pelo amor de Deus. Mas a verdade é que essas críticas, quando vêm da forma certa e você tá pronta para fazer o melhor daquilo que você ouviu, né? Você tem um bom filtro para pegar aquilo de bom que existe, mesmo que ele não tenha sido dado da melhor maneira, ele tem valor. Sim. Tem um valor. Então, cabe a nós reconhecer o valor naquilo que a gente está ouvindo e fazer o uso proativo disso, né? Muito. Ir atrás disso. E hoje a família inteira agradece, porque meu marido também perdeu 30 quilos. Uau! Minha cunhada tá todo mundo perdeu nessa 30 jornada. quilos. Todo mundo na minha família mudou. Todo mundo. Você vai lançar um produto de branding pessoal, transformação pessoal? Cara, eu preciso, assim, o tanto de gente que me manda mensagem é absurdo, assim, de como foi, como você conseguiu, como foi esse processo. Então, eu realmente preciso pensar em algo relacionado a isso, né? Por enquanto, eu venho trocando em podcasts e até palestras e até ajudando verdadeiramente essas pessoas, porque não tem segredo, é o clichê do clichê do clichê. Cara, não tem. É você pegar e fazer, estar disposto e cansado e com sono, abrir mão do prazer imediato da comida, sabe? Aprender a se alimentar de verdade, porque o meu almoço era salgadinho, o jantar era lasanha. Uau. Realmente, eu ia explodir como ela recebeu o feedback.
Todo dia sim, não ia ter como. Mas esse é o exemplo clássico de que o clichê é um clichê porque funciona. É, total. Gostei dessa frase. Se não fosse verdade, não seria clichê. É. Brenda, deixa uma mensagem de quem quiser, para quem quiser continuar essa conversa com você, em outros lugares, nas redes, enfim. Onde te buscar? Onde te acham? Eu costumo dizer que a conta sempre fecha para mulheres, para pessoas determinadas, que não abrem mão dos seus valores, das suas crenças, daquilo que acreditam. A conta fecha no final, mas você precisa acreditar, crer e fazer a tua parte. Eu espero que tenha sido um episódio transformador em vários sentidos, que algumas viradas de chave tenham acontecido aí na tua vida, porque esse é o motivo pelo qual estamos aqui. E tô muito feliz, tô muito honrada. Foi um episódio muito bacana, muito transformador. Você me encontra nas redes sociais como Brenda Lezier, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vai ser um prazer continuar essa troca por aqui. E tem presente, tá, Ana? Como a Ana é uma amiga muito especial, todos que escreverem a palavra posicionamento vão ganhar uma análise. Você vai escrever, a gente vai analisar teu perfil e vai trazer pontos, insights, o que você pode melhorar pro teu perfil. Isso porque são clientes, parceiros, seguidores da Ana. Então manda a palavra lá, posicionamento, vocês vão ganhar esse presente, tá? Ai, que maravilhoso. Ai, que generosidade. Obrigada, Brenda. Ah, Mais uma vez, imagina. quero te agradecer por você ter compartilhado tanto conhecimento de uma forma tão acessível para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente hoje. E te agradecer por fazer parte da nossa jornada aqui, não era qual que me faltava, trazendo ainda mais valor para as mulheres e homens e pessoas que escutam a gente aí todas as semanas. Ai, Obrigada. super feliz. E já curte esse episódio, comenta, né, Ana? Porque é importante pro YouTube entender. Curte, comenta, compartilha. Eu nunca achei que eu fosse me tornar essa pessoa, mas eu me tornei essa pessoa. Curte, comente e compartilhe, ok? Porque tem muito ouro nesse episódio. Um grande beijo. Obrigada. Ai, amei. Obrigada mais uma vez. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu uma coisa. Liderar não é simples. E não deveria custar a sua sanidade. No Liderança Insana, você vai encontrar conversas com líderes, empreendedores, executivos e profissionais que tomam decisões difíceis no mundo real. Aqui a gente fala sobre liderança, carreira, dinheiro, cultura, poder e escolhas que impactam pessoas e negócios, sem discurso pronto e sem romantizar a exaustão. Esse canal é para quem quer resultado, mas também quer clareza, maturidade, consistência para sustentar resultados ao longo do tempo. Aqui a gente pratica a liderança insana, liderar com estratégia, com consciência e humanidade, sem perder a sanidade. Eu sou Ana Seneviva, bem-vindo ao Liderança Insana.